Vamos lá para a nossa aula de hoje. E hoje é um tema que eu falo, né? Que é o tema de utilidade pública e que, infelizmente, tá? A grande maioria das pessoas não dá bola para isso, que é a nossa identidade digital. Não só a nossa identidade digital, mas também, tá? Como vocês têm cuidado dos dados que vocês sobem nas ferramentas de inteligência artificial. E eu quero convocá-los aqui, todo mundo, quando vocês tiverem um insight poderosíssimo, vocês vão colocar aqui, tá? No chat, vocês vão colocar um emoji, tá? E aí vocês vão colocar aquele emoji do robozinho, tá? Aquele emoji do robozinho. Eu vou saber que vocês tiveram uma informação que foi, tipo assim, uau, a informação e que vai mudar a vida de vocês, a rotina de vocês, tá? Então, eu quero convocá-los a fazer isso. Também quero convocá-los, tá? Para vocês me acompanharem lá no Instagram. Inclusive, nós tivemos uma postagem que viralizou. Já estamos aí com chegando em 600 mil visualizações, tá? Me deixou realmente muito feliz. Não tínhamos essa expectativa de ter tantas visualizações. A gente achava que ia chegar aí no máximo umas 20 mil e a gente já está aí batendo 600 mil visualizações. Então, isso realmente mostra que estamos no caminho certo. Também quero fazer um convite para você, convidar outras pessoas para participarem da nossa comunidade Professor Z. Aqui, o pulso educacional do futuro é captado e os receptores tornam-se sensíveis à inteligência artificial. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá, então, para a nossa aula. Primeiro, eu quero trazer algumas coisas aqui para vocês que eu considero de fundamental importância, tá? Que são alguns conceitos, algumas coisas que são extremamente relevantes para todos vocês. E quando a gente fala de identidade visual, de identidade digital, eu quero que vocês tenham clareza sobre alguns tópicos importantes. O que é a identidade digital de vocês, tá? É o conjunto de dados que representam uma pessoa, que representa você no ambiente digital, tá? O que inclui nisso tudo? O seu nome, seus e-mails, suas senhas, os seus dados biométricos. E o que são dados biométricos? São as impressões digitais, reconhecimento facial, tá? E o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Para a questão do reconhecimento facial. O que é um reconhecimento facial? Nada mais é do que uma foto, tá? Uma imagem sua. E o que está acontecendo muito nas redes sociais hoje que estão me deixando cada vez mais preocupada? Não só nas redes sociais, mas nas ferramentas de inteligência artificial. O pessoal subindo foto e pedindo para a ferramenta de inteligência artificial criar imagens, criar vídeo. Agora viralizou aquela história do bebezinho, né? Do bebezinho que fica falando. Gente, vocês jamais vão me ver fazendo uma coisa dessa, tá? E estimulando isso, por quê? Porque o fato de eu publicar algo assim estimula demais as pessoas a criarem os seus. Só que eu sei que 99% das pessoas não têm a correta segurança de dados nas suas ferramentas de inteligência artificial. E eu sou extremamente responsável por isso. Imaginem só um professor subir a foto da turma inteira no chat GPT sem a segurança de dados, tá? E isso realmente eu me sinto extremamente responsável e por isso que eu acabo não publicando, não entrando nesse tipo de onda, tá? Porque o fato de você subir uma foto sua no chat GPT, e se você não tem a segurança de dados, você está liberando essa tua imagem para treinar a máquina, para ir para o mundo. Tá? Então, isso aqui é muito importante. Essa aula aqui é uma aula de utilidade pública e que todas as instituições de ensino, todos os professores deveriam estar atentos, tá? Então, aqui falando um pouquinho da identidade digital, mas eu quero trazer um pouquinho também a importância da proteção dos dados na era da inteligência artificial. Isso porque as ferramentas de inteligência artificial processam um grande número de dados
E toda vez que você sobe dados para inteligência artificial, se você não fizer a segurança, tá? Se você não cuidar dos seus dados, você está liberando essas informações. E agora, eu vou chamar a atenção de duas coisas, uma para professores e outra para as instituições de ensino, sejam elas de ensino básico, público-privada, ou ensino superior público-privado. O que acontece aqui? O professor, ele vai trabalhar com dados dentro do ChatGPT. Sejam dados mais simples, sejam dados mais complexos, mas com dados. São informações suas, das suas disciplinas, provas, documentos, artigos, tá? Se você não fizer a segurança de dados, você está liberando isso para o meio. E às vezes você tem coisas que são confidenciais, que são materiais que você produziu. Quando você produz um material seu, que você não faz essa segurança de dados, que esse material ainda não está publicado, você jamais vai poder dizer para ele que o direito autoral é teu. Agora, se ele já está publicado, aí é diferente, tá? Jamais. Você vai perder toda a questão dos teus direitos sobre essas informações. Segundo, para as instituições de ensino agora, tá? As instituições de ensino precisam ter um cuidado muito grande com isso, porque muitas vezes o professor acaba subindo ementa, projeto pedagógico, coisas institucionais. E quando você sobe isso numa ferramenta de IA e você não tem o controle de dados, você está liberando todo um projeto pedagógico teu, por exemplo, para uma ferramenta de IA que essas informações serão usadas para alimentar perguntas de outras pessoas. Então, de certa forma, você também vai estar liberando aí o seu projeto pedagógico, alguns documentos internos. E pior do que isso é quando você coloca informações pessoais. Por exemplo, já aconteceu muito e na área da jurídica isso é um problemão, tá? Tu sobe um processo, você sobe um documento que tenha dados pessoais, tá? Nome, CPF e tudo mais. Se você não faz o controle de dados, você está alimentando a base com esses dados, tá? Então, pessoal, vejam a importância disso. E se agora você teve, tá, algum insight, coloque aqui para mim o robozinho, tá? Podem colocar o robozinho aqui, tá? A Gislaine, inclusive, fez uma pergunta. Beatriz, como a minha imagem retirada em guaritas de edifício ou recepções de hospitais e estabelecimentos podem ser preservadas? Gislaine, corretamente, devido à lei LGPD, tá? Todos esses estabelecimentos deveriam primeiro coletar um termo de consentimento seu, que você está liberando, tá? E aí, neste caso, a responsabilidade da sua imagem é da instituição. Se houver vazamento de dados, a culpada é a instituição e quem vai ter que levar, sofrer, né, sofrer responsabilizada, melhor, é a instituição que fez essa coleta. Por isso que, normalmente, os softwares que fazem esse tipo de coleta são softwares bem reservados, assim, né? São softwares fechados e eles são responsáveis por todos aqueles dados. Mas, pessoal, fotos, imagens, tudo isso seu, que é seu, ele é um dado biométrico facial teu. Então, prestem muito atenção e tomem mais cuidado com isso. Muito bem, pessoal. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre os cookies, tá? Cookies e termos. Por que eu quero falar disso? E essa é a primeira parte aqui da questão da segurança de dados de vocês. Porque todas as vezes que vocês entram em um site, uma ferramenta de IA ou um site para fazer compra, ele vai solicitar a captura de cookies e termos. O cookie por si só, ele não é um grave problema, desde que você cuide bem dele, tá? Então, o que é um cookies, por exemplo, que eles coletam, tá? Os cookies, eles são pequenos arquivos de texto, tá? Que os sites vão armazenar com as suas informações. E o objetivo é melhorar a sua experiência de navegação, personalizar mais, tá? Vir propagandas específicas para você, com o que você está buscando, deixar a sua experiência no digital mais personalizada. O que acontece aqui? Nós temos diferentes tipos de cookies, e aí que mora o problema, tá? E aí que mora o problema. Porque a gente tem vários tipos, tem alguns cookies que são fundamentais, que são importantes para a funcionalidade do site, inclusive, mas tem alguns que não, que vão captar os seus dados e vão enviar para terceiros, por exemplo. E aqui eu quero trabalhar com vocês agora
tá? Os tipos de cookies. Quando a gente fala de cookies, a gente tem 4 tipos principais, tá? A gente tem os cookies essenciais, que são aqueles que são necessários para o funcionamento do site, tá? Nós temos os cookies de funcionalidade, esse sim é para personalizar a sua navegação. Nós temos os cookies de análise, esses são usados para coletar dados sobre o tráfego e a utilização do site, tá? Para que os proprietários daquele site entendam como os usuários estão interagindo. Por exemplo, como é que se você clica mais, clica menos, quanto tempo você ficou ali. E a gente tem os cookies de publicidade, que são usados para exibir anúncios personalizados com base nas suas preferências e históricos de navegação, tá? Esses são os principais cookies que nós temos aqui. Um dos grandes problemas está nesses cookies de publicidade, porque se você não cuidar, muitas vezes uma empresa, por exemplo, ela pode, esses dados podem ser usados por terceiros. Então, isso é algo que a gente precisa cuidar muito, que os nossos cookies não sejam utilizados por terceiros, tá? Porque aí você não sabe mais para onde que vai parar estas informações. E isso é muito importante, tá? Muito importante. Tá? Então, seus dados e as suas produções podem estar sendo compartilhados com o mundo, se você não cuidar. E isso aqui, pessoal, é algo que eu quero chamar muito a atenção de vocês, tá? Muita atenção de vocês, porque utilizar as ferramentas de IA nos dão muito apoio, dão muito suporte, multiplicam o nosso tempo, multiplicam o nosso dinheiro, sim, fazem com que vocês possam, né, criar coisas mais inovadoras, serem mais criativos, mais produtivos, mas vocês cuidarem da segurança de dados de vocês é fundamental, tá? Fundamental. E eu quero chamar a atenção de vocês aqui, porque as minhas aulas que eu ensino algumas ferramentas específicas, né? Meu Deus, tem 90 pessoas aqui. E hoje, que é uma aula fundamental, a gente mal passou de 50. Né? É uma aula realmente de utilidade pública. Então, agora eu quero mostrar para vocês algumas coisas sobre a questão dos cookies que vocês podem verificar no computador de vocês. Para a questão de verificar os cookies de vocês, então, vocês vão ter que abrir o navegador de vocês, tá? Vocês vão ter que clicar aqui no canto superior esquerdo, nos 3 pontinhos, tá? E aí vai abrir esta telinha aqui, tá? Vai abrir esta tela aqui. Aonde que vocês podem ir olhar para a questão de segurança de vocês? A gente tem aqui as senhas e os preenchimentos automáticos. Nós temos o histórico, downloads, favoritos, grupos de guias, extensões, dados de navegação, tá? Daí nós vamos descendo aqui, a gente tem imprimir, pesquisar, transmitir, e a gente vai em configurações. Quando a gente acessa configurações, nós podemos ir aqui em privacidade e segurança, tá? Em privacidade e segurança, a gente vai ter cookies de terceiros, tá? E aqui vocês vão ter que colocar aqui, ó, bloquear cookies de terceiro, tá? Então, aqui, especialmente, aqui tem navegação anônima, você tem a opção de bloquear cookies de terceiro de modo geral, tá? E permitir cookies de terceiro. O que não pode estar no de vocês aqui é permitir cookies de terceiro, tá? Isso aqui não pode estar. Vocês não podem deixar o permitir cookies de terceiro. Então, esse é um ponto bem importante para vocês aqui, tá? Então, que sempre tem que dar uma olhadinha, tá? Além disso, pessoal, aqui a gente tem privacidade de anúncios, que aí vocês podem verificar os temas dos anúncios aqui também, anúncios sugeridos. Por exemplo, aqui, anúncios sugeridos. Todos esses sites aqui, tá? São sites que podem anunciar quando eu estou acessando um deles. E eu posso bloquear, por exemplo, se eu não quero mais do Canal Tech, eu venho aqui e bloqueio. Nunca mais eu venho um anúncio do Canal Tech. Ah, eu não quero mais do ManyChat, ó. Eu bloqueei, ele colocou, Voe e Go, também não quero mais. Eu bloqueio, nunca mais vai aparecer anúncios dessas empresas para mim. Não quero mais a Decolar. É só vocês colocar aqui que nunca mais vai aparecer para vocês. Então, esse é um tópico bem importante aqui, tá? Ele é importantíssimo, inclusive para todos vocês, tá?
Ele é realmente muito importante, tá? Então, eu mostrei para vocês a segurança da questão de anúncio e também a questão dos cookies. Agora, eu vou mostrar para vocês algumas outras coisas que são fundamentais, tá? Fundamentais. Agora, eu vou mostrar para vocês algumas coisas sobre a questão de segurança de dados em ferramentas de inteligência artificial. Por que vocês precisam cuidar? E aqui, por que você precisa cuidar dos seus dados quando você está usando uma ferramenta de inteligência artificial? Porque se você não cuidar dos seus dados, as suas informações que você armazena lá, e eu venho falando isso desde o início, elas podem ser divulgadas para treinar a máquina, fazer o treinamento da máquina. Então, e o que a gente chama isso? É o melhoramento da máquina para o mundo. E isso aqui, pessoal, precisa estar bloqueado. Por quê? Gente, a gente trabalha com educação, com informações confidenciais. Se você coloca... Gente, eu vi tanta mãe, tanto pai, tanto professor fazer imagem, fazer videozinho com imagem dos alunos na ferramenta de IA, sem olhar para a segurança de dados. Gente, isso é crime. Tá? O professor fazer isso é crime. Tá? Então, vejam que a gente precisa começar a usar a inteligência artificial em alta performance, com muito cuidado, com muita cautela. Eu não estou aqui dizendo que é para não usar, é para usar, eu sou a maior incentivadora. O que eu quero aqui é que quando vocês utilizem com inteligência, que utilizem com segurança, tá? Muito bem. Então, o principal ponto é esse. A gente não pode, nós não podemos permitir que a máquina, tá? Que as interações que foram realizadas por você, pelo usuário, são treinadas, que as suas interações sejam usadas para treinar as ferramentas de IA. Isso que é importante, tá? Se você não fizer o que eu vou mostrar para você agora, significa que tudo que você põe da IA, ela é absorvida por técnica que a gente chama de raspagem de dados, tá? E ela alimenta as ferramentas de inteligência artificial para ter mais informação e outras pessoas vão acessar. As outras pessoas vão saber que são informações tuas, exceto as tuas fotos, não, elas não vão saber, tá? Então, vejam o quanto isso é muito importante. Vamos lá, então. Agora eu quero que todo mundo abra o seu chat GPT aí nas suas casas, tá? Todo mundo abrindo o chat GPT agora. Tá? Eu vou abrir o meu aqui também. Ó, chat GPT aberto. Quando a gente acessa aqui o chat GPT de vocês, vocês vão clicar no canto superior direito, lá onde que tem a bolinha com a letra do nome de vocês, e vocês vão clicar em configurações. Vai precisar abrir esta tela aqui para vocês. Canto superior direito, vocês vão clicar em configurações. Vai abrir esta tela aqui para vocês. Vai abrir esta tela aqui para vocês. Pessoal, a partir de hoje, essa vai ser a primeira coisa que vocês vão olhar sempre numa ferramenta de IA. Fiquem muito tranquilos, tá? Que eu sempre oriento vocês em ferramentas que não é para usar, por exemplo. Isso aconteceu com o DeepSeek. O DeepSeek foi uma urgência e eu criei uma aula para vocês sobre DeepSeek quando lançou, dizendo que era uma ferramenta que não era segura. Tá? Eu, por exemplo, nem tenho conta, porque realmente não é uma ferramenta segura a nível de dados, de segurança de dados e também do tipo de produção que ele faz. Tá? Então, vamos lá. Chegaram nesse tópico aqui. Vocês vão ir aqui, ó, controlar dados. Controlar dados. No controlar dados, aqui, ó, se no teu está escrito ativar, significa que todos os seus dados, até hoje, colocados nas ferramentas de inteligência artificial, foram liberados para a grande massa. Foram usados pela ferramenta para treinar a ferramenta como um todo. Coloquem aqui para mim quem estava com escrito ativar.
Coloca eu. Quero ver aqui, tá? E quem já tinha o desativar também coloca. No meu estava desativar, escreve alguma coisa, tá? Ó, a maioria já tá subindo aqui, ó. A maioria estava escrito ativar. O que estava acontecendo, pessoal? A ferramenta estava usando todos os dados de vocês e absolutamente tudo que vocês colocavam na IA era liberado para o meio, tá? Tudo era liberado para o meio. Maurício, no celular é a mesma coisa. Você vai lá na sua conta, você vai em configurações de conta e aí você vai em controlar dados, tá? Ó, a Débora estava desativado. Muito bem, Débora. Muito bem. Ó, isso aí, ó. A Ana Rocha. Por que a Ana Rocha tinha desativado? Tá? E a Débora provavelmente também, porque já fizeram os meus cursos. Pessoal, quando vocês estão aqui, vocês sabem que aqui é seguro, tá? Quando vocês estão comigo, vocês sabem disso, tá? Olha só, a Gislaine também. A Gislaine também, ó, no meu estava desativado. Sandrine também, olha aí. Viram, pessoal? Os únicos aqui que estavam desativados são os meus alunos, tá? Então, olha aí, isso é fundamental, fundamental. Então, pessoal, tem que estar desativado, tem que estar desativado. Senão, gente, a foto que vocês colocaram do filho de vocês, a foto de vocês, os dados biométricos faciais de vocês agora já foi, tá? Tá nas ferramentas de IA. Tá, ó, a Sandra também, olha aí. A Sandra, agora que tomou a decisão de avançar para a nossa mentoria, a Sandra estava na nossa plataforma, tá, de formação continuada para professores e agora decidiu dar um próximo passo e entrar no nosso programa de mentoria porque ela quer ter outros resultados. Então, é isso. Muito bem. Chat GPT feito, salvo, essa é a primeira coisa. Então, aqui está salvo agora. Eu vou mostrar para vocês como é que faz isso no Grok. Deixa eu abrir o meu Grok aqui, que nem estava aberto ainda. O Grok também é uma ferramenta que eu tenho usado muito, tá? Mostrando para vocês como é que faz no Grok. Pessoal, inclusive, eu lembro exatamente, o dia que liberou o Grok, quando eu fui testar e mostrar eles para vocês, foi a primeira coisa que eu fiz, até eu postei lá no Instagram. No Instagram, eu falo, tô vendo todo mundo usar o Grok, mas ninguém fez a questão da segurança dos dados, né? Então, essa é a primeira coisa. Clica aqui, no canto superior direito também, vem em Settings. Clica aqui, a mesma coisa, ó, controle de dados. Aqui, ó, tá ativado, aqui tá desativado. Tudo que eu subo aqui fica seguro, nada é espalhado, nada é difundido, tá? No Perplexity, a mesma coisa, tá? Eu vou mostrar para vocês o que acontece no Cloud. O Cloud tem uma exceção, tá? A Ana perguntou, Bea, você usa a versão paga do Grok? Ainda não estou usando a versão paga, Ana, tá? Eu uso bastante o Grok. Mas assim, ó, eu já deveria ter assinado, inclusive, pessoal. Acontece, tá? Eu estou usando bastante o Grok, mas eu ainda não assinei. Claro, é $30 também. Eu olho para o valor disso, né? Vai dar uns R$150 ou mais, uns R$170 mensais. Eu ainda não assino o Grok, tá? Eu acabo usando ele mais para produtividade nesse sentido, tá? De busca de informações e sugestão para algumas coisas. Como o Grok também não tem extensões, não tem os agentes personalizados, não tem personalização avançada, eu acho que ele é bom em algumas coisas e ruim em outras, tá? Juliana, falaremos sobre funcionalidades do Grok, tá? O Grok, ele tá excelente para a pesquisa. Inclusive, Juliana, nós teremos na mentoria aula exclusiva sobre o Grok, tá? Porque ele tá muito bom com algumas funcionalidades, tá? Muito bom mesmo. Pessoal, então o Grok é a mesma coisa, aqui precisa estar fechadinho, tá? Fechadinho. Pessoal, aqui no Cloud acontece uma coisa diferente. O Cloud, para quem queira, tá? O Cloud, a gente tem uma situação diferente. No caso do Cloud,
é uma política deles, tá? Não usar os dados, tá? Aqui, ó. Então, é uma política deles. Então, aqui no cloud, você não precisa fazer nenhuma ação, porque o cloud já está dizendo aqui ó, que ele não usa, é política interna, ele não usa as suas conversas, tá? Para treinamento, ó. Por padrão, a Anthropic não treina nossos modelos generativos com as suas conversas. Outro detalhe, a Anthropic não vende seus dados para terceiro. Por que eu falei muito para vocês cuidar dos cookies? Se vocês têm liberado os cookies para terceiro, pessoal, e se vocês aceitam o cookie, como é que ele chega? Vem lá e tem que aceitar os cookies. Se vocês dão de pronto o aceite sem modificar, a empresa pode pegar os teus dados, tá? E vender as tuas informações. Isso já é um comércio comum, tá? Então, a Anthropic, então todas as ferramentas da Anthropic por si só não fazem isso, tá? Ela é uma ferramenta que ela já protege os seus dados, né? Então, isso é bem positivo já, porque aí você não vai precisar fazer nenhuma ação. Para quem usa de forma intuitiva também, que eu tenho falado muito sobre o uso intuitivo também, né? Isso é algo bem positivo, tá? Então, aqui, pessoal, também tem uma questão bem, bem importante, tá? Ficou alguma dúvida até aqui, pessoal? Agora, pessoal, já falei das ferramentas mais importantes aqui que a gente consegue fazer esse bloqueio de dados, tá? E por isso que é importante, pessoal, vocês estarem em constante atualização. Gente, o que eu ensinei para vocês hoje é ouro. Gente, a identidade digital, os documentos, a informação de vocês valem muito dinheiro. No mundo, na era que nós vivemos hoje, vale muito dinheiro, tá? Muito. Por isso que eu falo muito. Como vocês têm cuidado da identidade digital de vocês? A Cláudia perguntou assim: no Gama também tem que fazer? Pessoal, no Gama não tem essa opção de a gente fazer do modelo não treinamento, tá? De não treinar os dados. Então, eles não têm essa opção, tá? Eles simplesmente só têm a parte das integrações, tá? Atualização e anúncio de produtos, que você pode desbloquear. Tá? Então, no Gama, eu acredito que tem essa questão também, tá? No Gama, justamente porque acaba que o Gama você não coloca muita informação lá, você usa mais dele do que coloca. Mas como eles estão avançando muito, eu acredito que já vai ter mudanças. E eu não achei nada nos termos deles. Até eu não li hoje de manhã, mas eu quero dar uma olhada. Eu já tinha lido os termos deles, mas eu quero ver se tem alguma mudança nos termos deles, tá? Eu preciso dar uma olhadinha que eu ainda não olhei. Outra coisa importante aqui, pessoal, também que eu quero falar para vocês é que o Gama estava perdendo muita competitividade dele, tá? O Gama estava ficando muito para trás especialmente uma ferramenta de IA nova, tá? E eles mudaram, atualizaram. Vocês viram que ele tá azul, que ele mudou. E agora tá sensacional o que dá para fazer lá dentro. Você consegue subir slides padrão teu da sua instituição e fazer tudo no modelo, tá? Ele já dava para fazer algumas coisas, mas agora você sobe que nem no Canva. Você sobe um pacote teu e ele vai começar as produções por lá, tá? Então, o Gama tá sensacional, tá? O que eu trouxe para vocês hoje é chamar a atenção de vocês justamente para isso, para que vocês comecem a olhar para essa questão da segurança dos dados de vocês, das informações que vocês colocam nas ferramentas de IA, especialmente quando vocês vão trabalhar com as configurações, com informações que são informações sensíveis, coisas dos alunos de vocês, coisas de vocês também, né? Para proteger. Quem trabalha com pesquisa, eu sei que tem muitos profissionais aqui que trabalham com pesquisa,
tá? Também tem que cuidar muito isso, tá? Porque às vezes tem um dado sensível que não foi publicado, você coloca lá, se foi, tu perdeu, tá? Me perguntaram sobre o Copilot, tem essa opção. O Copilot também não faz a coleta de dados, tá? Segundo eles não fazem. É confiável conectar aplicativos do ChatGPT? Sim, eu tenho, inclusive o meu Drive é conectado, 100% conectado, tá? É confiável desde que você tenha essa questão de não usar os seus dados, desde que vocês façam o que eu mostrei para vocês hoje, tá? Senão, não é confiável, tá? Sim, eu tenho meu Drive conectado 100%, tá? Posso até mostrar para vocês aqui, ó. Ó, se eu vim aqui em mais, o meu Drive tá aqui, tá? Meu Drive tá conectado, 100% conectado, porque hoje eu uso 100% dos meus documentos no Drive, tá?